Muito bom, vamos continuar. A gente está no Daf Memtet Amud Aleph. A gente está procurando duas opiniões que dizem Zev Zev Gorem Asur, Zev Zev Gorem Mutar. A gente viu o conceito que diz que tem uma opinião que fala Zev Zev Gorem Asur quando eu tenho duas coisas que causam o meu objetivo final, uma permitida e uma proibida. A mistura das duas, será que isso faz com que seja proibido ou permitido? Então, por exemplo, a gente viu lá atrás a opinião de Rabi Yossi, que se você pega uma idolatria, moe ela, destrói ela completamente, joga no campo, mesmo que ela vai possivelmente adubar levemente o campo, já que o crescimento das plantas lá não dependem somente dessa idolatria que você espalhou pelo campo, também dos nutrientes da terra, isso é chamado Zevzegorem. O crescimento das plantas lá, o crescimento dos legumes, ele vem dos nutrientes da terra e dos nutrientes tirados da idolatria. Zevzegorem, fala a Deus que isso daqui é permitido. Certo? Essa foi a opinião que a gente viu na ideia de Rabi Yossi. E tem outra opinião que diz Gorem Assur, certo? Também fala, olha, não pode jogar no campo, sem jogar no mar morto, ou algo do tipo, no mar, e não pode ter proveito nenhum. A gente foi trazendo algumas braitot ligadas a isso, a gente está procurando agora as opiniões, que a gente viu uma contradição entre duas braitot, uma que diz Gorem Mutar, uma que diz Gorem Assur, a gente está procurando quem falou o quê? Fala Gemara, e a Gemara respondeu por último, na última resposta, Rabi Eliezer vea Rabanan, que essa discussão, na verdade, Zev Zegorem Mutar ou Assur, é uma discussão que a gente encontra entre Rabi Eliezer e Rabanan. Pergunta a Gemara, Rabi Eliezer vea Rabanan, onde a gente encontra essa discussão entre Rabi Eliezer e Rabanan, se Zev Zegorem Mutar ou Zev Zegorem é Assur? E lema Rabi Eliezer Rabanan de Seor, se a gente quiser dizer que essa discussão é encontrada na opinião de Rabi Eliezer Rabanan com relação ao Seor em Pesach, certo? O Seor, ele é Hametz, e ele transforma a massa onde ele foi jogado em Hametz, detalhe, ensina a Mishnah, Seor shel Chulin ve shel Trumah. Desculpa, não está tratando de Hametz aqui, Seor de Chulin e Seor de Trumah. Eu tenho Seor, eu tenho fermento produzido de trigo de Hulin, que é permitido, e eu tenho fermento produzido de trigo de Trumá, que é permitido somente para os Kohanim. O que acontece se eu tenho uma mistura desses dois? Shenaflu etochaisá. Caiu um pouco de fermento de Hulin e um pouco de fermento de Trumá em uma massa, e essa massa ficou fermentada. Lo bazek del hametz, lo bazek del hametz. O Seor de Hulin, o fermento do trigo, não tem quantidade suficiente para fermentar a massa inteira, e nem o fermento de Trumá tem quantidade suficiente para fermentar a massa inteira, mas quando caíram os dois, os dois juntos causaram o rimutz, os dois juntos fizeram a massa fermentar. Será que eu considero essa massa como uma massa de Hulin, ou considerar essa massa como uma massa de Trumá? Ou seja, Zev Zegorem é mutar. Quando eu tenho duas causas para a mesma consequência, eu vou ler aquele, vou liberar aqui, no caso, essa massa vai ser considerada como de Hulin, e vou poder comer mesmo que tem parte de fermento de Trumá, já que ele não está por si só. Ou Zev Zegorem Assur, Zev Zegorem eu vou rigorar, e já que eu tenho parte do fermento feito de Trumá, a massa vai ser considerada como se fosse massa de Trumá, e somente o Kohen pode comer. Então, com relação a esse caso, foi dito na Mishnah, Rabi Eliezer fala, depende qual foi o último a cair. O primeiro que caiu lá não tinha força para fermentar. O segundo que caiu tinha força para fermentar e causou a fermentação. Então, eu vou de acordo com o segundo. O segundo a cair é o que vai me definir se a massa é de Trumá ou de Hulin. Ramim fala, não faz diferença se a Trumá caiu antes, lechatchila, ou depois de Basov. A Trumá só proíbe se ela tiver por si só força suficiente para lechametz, para fermentar a massa. Ou seja, a gente vê, de acordo com o Rabanan, Zev Zegorem Mutar, quando eu tenho duas causas para a mesma consequência, Hulin e Trumá, não faz diferença se a Trumá caiu antes ou caiu depois, é sempre permitido. Ve'amar Abaye, diz Abaye, Loshano, isso que Rabi Eliezer falou, que eu vou de acordo com o último a cair, que vai me definir se é Hulin ou se é Trumá, ela shekadam vesileket aisur, avalokadam vesileket aisur, asur. Isso que Rabi Eliezer diz, que o último a cair, ele é o que vai me definir se é fermentação de Hulin ou fermentação de Trumá, é só no caso em que a Trumá caiu, por exemplo, primeiro, e eu tirei o fermento de Trumá.
eu tirei da massa o fermento de Trumá. Ele, de qualquer jeito, já deu força para iniciar a fermentação, e o fermento de Hulin que caiu depois terminou a fermentação, mas o fermento de Trumá não se encontra lá. Mas se eu não tirei o fermento de Trumá e tem os dois fermentos misturados na massa, o de Hulin e o de Trumá, é proibido. Nesse caso é Assur, ou seja, a priori a gente vê de acordo com Abaye, que de acordo com o Rabi Eliezer, Zev Zegorem, Assur, de acordo com o Rabanan, Zev Zegorem, Mutar, certo? A priori temos essa discussão e ficou, combina com o que a gente perguntou antes, compatível com as opiniões que a gente estava procurando antes. Fala Gmará Mimai, Detama de Rabi Eliezer, Bede Abaye, pergunta Gmará, quem disse que o motivo de Rabi Eliezer que eu vou atrás do último, e se eu não tirei a Trumá que caiu primeiro, é proibido, porque Zev Zegorem Assur, quem disse que Rabi Eliezer concorda com isso? Quem disse que a opinião de Rabi Eliezer, como foi explicada de acordo com Abaye, é a explicação correta? Dilma Tama de Rabi Eliezer, Mishum de Acharon Anibá. Talvez Rabi Eliezer falou que eu sempre vou atrás do último, independente. E Gamer Beisur Assur, Vei Gamer Beitera Mutar, Ben Silke, Ben Salke, Ben Salke. Talvez de acordo com Rabi Eliezer, eu sempre vou atrás do último. O último a causar a minha consequência, o último que causou a fermentação, ele define se é Hulin ou Trumá, independente se eu tirei ou não tirei a Trumá que caiu antes. Se eu acabei com permitido, é permitido. Se eu acabei com proibido, é proibido. Então, eu não tenho claramente na opinião de Rabi Eliezer que Zev Zegorem mutar, certo? Ou é Assur, desculpa, de acordo com Rabi Eliezer. Isso daqui é correto se eu explicar a Eliezer como a Abaye explicou. Mas pergunta, talvez não. Talvez a Eliezer não concorda com a explicação de Abaye. Talvez de acordo com a Eliezer, realmente, o último a cair. É o que define, independente se eu tirei ou não tirei. Então pode ser que caiu o Trumá, e depois caiu o Hulin, e vem Rabi Eliezer e fala que é permitido, e não fala Zev Zegorem Assur. Zev Zegorem vai ser multado nesse caso, porque eu vou de acordo com o último. Então a gente não tem ainda não achamos ainda uma fonte para a opinião que diz Zev Zegorem Assur. Era Rabi Eliezer e Rabanan de Etzim, então talvez não. Talvez era Rabi Eliezer e Rabanan que falaram com relação a Etzim. O que eles falaram? Detnanta, ensina a o seguinte, Natal Meina Etzim Asura Beaná. Alguém que pegou galhos Alguém que pegou galhos de uma árvore de Asherá, isso daqui está proibido, certo? Esse galho, ele é proibido. Esik Baitatanur, se alguém pegou esse galho de uma árvore de Asherá, uma árvore de idolatria, e acendeu, esquentou o forno com isso, Hadash Yutatz. Se é um forno novo, um forno feito de barro novo, o primeiro aquecimento dele é o que endurece o barro e faz com que o forno se torne um forno utilizável. Então, se pegar uma árvore de Asherá, que é uma árvore proibida, que eu não posso ter proveito disso, e acenderam o forno, se é um forno novo, que esse acendimento transformou ele em forno, e o forno tem que ser destruído, porque ele é completamente proibido, como a idolatria. E Ashan, mas se é um forno antigo, que ele já estava firme, ele já estava forte o suficiente, então, Yutzan, eu preciso deixar esfriar, certo? Eu não posso ter proveito do calor gerado pela árvore de idolatria, pelo galho, pela lenha. Eu preciso esperar esfriar e depois está tudo em ordem. Uma hora que esfriou, acabou, não tem resquícios nenhum dessa idolatria. A fábula e tapat, mas se eu assei um pão usando o calor da árvore de idolatria, a surabeaná, esse pão está proibido de ter proveito, é como se fosse um pão de idolatria. Se esse pão se misturou com outros pães, está tudo proibido beaná. Todos os pães estão proibidos beaná, porque o pão de idolatria, ele não se anula. Rabi Eliezer fala o seguinte, olha, se você está nesse caso em que você produziu o pão, e esse pão acabou se misturando com outros pães, não precisa jogar tudo fora. Calcula qual é a aná que você teve da idolatria, ou seja, o quanto o calor da árvore de idolatria influenciou no meu pão para transformar a massa em um pão assado, qual é o valor dessa aná, eu pego esse valor dessa aná em moedas e jogo as moedas no Yamamela, que eu faço o que é chamado de pidion. Eu transfiro a aná que eu tive da idolatria no pão para as moedas e jogo a moeda fora e o pão está permitido. Amruloim pegando a vontade de Kohavim. E falaram Rabanan para Rabi Eliezer, não tem isso. Não dá para fazer pidion da proibição de Avodat Kohavim. Avodat Kohavim é algo proibido, essa proibição não dá para
tirar a proibição do pão, passar para as moedas e jogar as moedas fora, certo? Ou seja, a gente encontra aqui a opinião de Rabi Eliezer, que Zé Vezé Gorem mutar. Eu tenho lá o meu forno, eu coloquei várias linhas permitidas, coloquei também uma linha proibida de idolatria, o meu pão ficou assado, no momento em que o pão está assado, de acordo com a Blazer, esse pão, se eu jogar na que eu tive do pão fora, o pão está permitido, ou seja, Zé Vezé Gorem mutar. Eu preciso me desfazer da aná que eu tive da idolatria, então passo a proibição para as moedas joga moeda fora, mas o pão por si só não é um pão de idolatria. Então encontramos aqui a opinião que Zé Vezé Gorem mutar. Pergunta Gmará, Rabanan de Pliga, lei de Rabelezer Maninho. Pergunta Gmará, quem é Rabanan que discordam com Rabelezer? Que opinião é essa? Ele é Rabanan de Etzi, Mahmuri Mahmeri. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, não, desculpa. Invertendo aqui, mudando. E de acordo com o Rabelezer, Zé Vezé Gorem Assur. De acordo com o Rabelezer, Zé Vezé Gorem Assur, o que está se tratando aqui? Se eu acendi o forno, esquentei o forno com uma árvore de idolatria, e depois eu acendi o forno com árvores, com plantas permitidas, com galho, com lenha permitida, certo? Ou ao mesmo tempo, de acordo com a Blazer, não é permitido. De acordo com a Blazer, é proibido até que eu tire a aná que eu tive do pão e jogue isso no Yamamelach, certo? Na formação do pão, no assar do pão. Então, voltando aqui, de acordo com a Blazer, Zé Vezé Gorem Assur. A gente vê que se eu tenho leis permitidas com uma linha de idolatria, o pão está proibido. Até que eu tire a aná que eu tive da linha de idolatria e jogue ela fora. Mas até então o pão está proibido. Então, de acordo com a Blazer, Zé Vezé Gorem Assur. Aí pergunta a Gmará, quem é a opinião de Rabanan que dizem Zé Vezé Gorem mutar? Ele é Rabanan de Etzim, se for Rabanan que discutiram aqui com relação a Rebelezer, no caso da árvore de idolatria, do galho de idolatria, dessa lenha, Achmuri Mahmeri. Essa opinião de Rabanan aqui disse que não só o pão está proibido como Rebelezer, porque Zé Vezé Gorem Assur, os galhos, a lenha de idolatria com a lenha permitida proíbe o pão. Rabanan Mahmiri, mais ainda que não dá para tirar a parte de aná do pão e jogar fora. O pão é proibido para sempre. Então, onde a gente encontra uma opinião de Rabanan, que Zé Vezé Gorem mutar, ele é Rabanan de Seor. Rabanan com relação ao Seor, com relação à massa lá em cima, vem com relação ao fermento. O que Rabanan falaram com relação ao fermento? Que tanto faz se caiu o fermento de Hulin ou o fermento de Trumá primeiro, eu sempre vou permitir, porque só vai ser proibido se o fermento de Trumá tiver força para fermentar por si só. Mas se ele precisa de outro fermento para conseguir fermentar, Zé Vezé Gorem mutar. Então a gente encontra a opinião de Rabanan, que Zé Vezé Gorem mutar. Porém, fala Gmará, mas deixa eu Rabanan de Mekilei Beseor. Aonde a gente encontra Rabanan que Mekilim no din de Zé Vezé Gorem? Aonde a gente encontra que eles permitem com relação ao Seor, com relação à fermentação de Hulin ou de Trumá? Beavodat Kochavim e Mekilei. Será que dá para aprender de lá que Rabanan vão permitir também Zé Vezé Gorem com relação à idolatria, certo? Onde a gente encontra que tem uma permissão de Zé Vezé Gorem com relação à idolatria, a gente viu na nossa Mishnah que se tinha uma árvore de idolatria e tinham legumes plantados embaixo dessa árvore, foi dito na Mishnah que no verão é proibido, porque eu tenho proveito da sombra que a árvore faz, para não ficar sol demais no legume, mas na época de chuva, no inverno, é permitido. Por quê? Porque eu não preciso dessa sombra. E Rabi Yossi disse na nossa Mishnah que é proibido. Por quê? Porque se cai uma plantinha da árvore e cobre o legume ele vai estar recebendo nutrientes da terra e da plantinha da árvore de idolatria que é proibida. Então a gente vê uma discussão se pode ou se não pode. Uma opinião, que é a opinião de Rabi Yossi falou a priori que Zé Vezé Gorem é assur, porque eu estou tendo proveito da plantinha da árvore de idolatria. E Rabanan que permitiram, falaram, não, está permitido, porque Zé Vezé Gorem mutar.
Sim? Então, a priori, a gente vê que tem uma opinião que diz que Zé Vezé Gorem Mutar é permitido mesmo com relação à idolatria. Pergunta a Gemara, onde a gente encontra Rabanan que permitem isso? Com relação ao Senhor, é uma proibição menor, desculpa, uma proibição menor de Trumá e de Hulin, onde a gente encontra uma opinião que também permite com relação à idolatria. Ele maravilhoso, se ver Rabanan, fala, então não. Vamos voltar atrás de toda essa sugiá que a gente falou até agora. As duas opiniões que a gente tem com relação a Zé Vezé Gorem Mutar, Zé Vezé Gorem Asur, são as opiniões de Rabi Yossi e Rabanan. Essas são as duas opiniões que a gente encontra com relação a esse assunto. E mesmo que Rabi Yossi falou, e agora voltando à pergunta original, certo? Foi da sugiá anterior, do shiur anterior, mas vamos voltar à pergunta original. E Rabi Yossi, a priori a gente conhece Rabi Yossi como aquele que diz Zé Vezé Gorem Mutar. Por quê? Onde a gente viu isso de acordo com Rabi Yossi? Rabi Yossi falou que se eu tenho uma estátua de idolatria feita de barro, eu posso moer ela e jogar pelo campo, isso daqui não vai proibir o que crescer naquele campo, porque eu tenho Zé Vezé Gorem. Eu tenho o desenvolvimento, o crescimento das plantas, dos legumes, dos nutrientes da terra, e da idolatria que eu joguei no campo agora, Zé Vezé Gorem Mutar. E Rabanan proibiram, Zé Vezé Gorem Asur. Porém, a gente encontra Rabi Yossi na nossa Mishnah que diz, certo? Apesar de ele ter dito Zé Vezé Gorem Mutar, ele diz que se uma plantinha caiu da árvore de Asherah e cobriu o meu legume, esse legume está proibido, porque ele puxou nutrientes tanto da terra quanto da plantinha. A priori, pareceu uma contradição. Da onde, de repente, Rabi Yossi começou a proibir Zé Vezé Gorem. Então, agora vai explicar o seguinte. Rabi Yossi le divrem de Rabanan que amarleu. Isso que Rabi Yossi proibiu, o caso da plantinha, não é a opinião própria dele. A opinião própria dele é que é permitido. Ele fala o seguinte, Ledidi, para mim, Zé Vezé Gorem Mutar. Para mim, é sempre permitido. Ledidhu, mas para vocês, Rabanan, de Amrito, Zé Vezé Gorem Asur, para vocês, Rabanan, que proibiram no din de Zé Vezé Gorem, vocês que proibiram, quando eu tenho duas causas para a mesma consequência, o delinea, concordem que é proibido plantar legumes embaixo da árvore de Asherah, mesmo no inverno, porque se cair uma plantinha da árvore em cima desse legume, o legume vai estar puxando nutrientes tanto da árvore, tanto da plantinha quanto da terra, e deveria ser proibido. Então fala Rabi Yossi sempre fala, Zé Vezé Gorem Mutar, com relação à idolatria, com relação a qualquer coisa. Rabanan falam que é proibido. Isso que Rabi Yossi quis proibir o caso da plantinha na Mishnah, não é a opinião dele. A opinião dele é que a plantinha é permitida. Ele quer proibir isso de acordo com a opinião de Rabanan. E vem Rabanan e falam para ele que não. No caso da plantinha não tem problema. Por quê? Vem Rabanan, que é da Maravmar e Breiderav Kahana. Rabanan falam que no caso da plantinha, isso aqui não tem problema. Por quê? Porque o que a planta ajuda, o que a planta dá de nutrientes para o legume na produção dele, a árvore que tira o sol, que cobre o legume mesmo nos dias de inverno, atrapalha. Então, a toeleta, a ajuda da planta e a praia, o que a árvore atrapalha no crescimento do legume, eles se anulam. Por isso aqui Rabanan permitem. Mesmo que geralmente Rabanan fala que Zé Vezé Gorem Asur, se eu tenho um legume que está puxando nutrientes da terra, que é permitida, e da planta de idolatria seria proibido, aqui, junto com a planta de idolatria que ajuda o crescimento, a árvore que faz sombra atrapalha. Então, o que a planta ajuda, a árvore atrapalha, por isso eles se anulam, e aí é como se fosse puxado os nutrientes somente da terra. A maravilha da Mashmur, a Rabi Yossi. Para ver o nome de Shmuel, a Rabi Yossi, que Zé Vezé Gorem Mutar. Se eu tenho duas causas para a mesma consequência, é permitido. Conta a Gemara, alguém está desde Bezavla de Avodat Kohavim, um terreno que ele foi adubado com adubo de idolatria. Shalach Ravamam Kaved Rabi Yossi. Ravamam perguntou para Rabi Yossi o que a gente faz com esse terreno. Amarlei Yachem Maravilha da Mashmur, a Rabi Yossi. Rabi falou em nome de Shmuel, que ela cai como Rabi Yossi, mesmo que o terreno foi adubado. Não se faz isso, mas mesmo que o terreno foi adubado com algo de idolatria, o que crescer lá está permitido, porque os dois causam o crescimento. Próxima Mishnah. Próxima Mishnah é o seguinte, Essa Mishnah foi trazida no mundo anterior, já é conhecida.
A primeira metade dela, pelo menos. Se a pessoa pegou lenha de uma árvore de idolatria, essa lenha, essa árvore, essa madeira é proibida de aná. Se eu acendi o meu forno com essa árvore de idolatria, com esses galhos, com essa lenha de idolatria, im hadash yutat, se o forno é novo, eu preciso destruir ele, porque o forno novo ele endurece no primeiro aquecimento dele, consequentemente a árvore de idolatria transformou o forno em um forno utilizável, então eu preciso destruir ele, vem me achar, yutzan, e se o forno é antigo, se o forno é velho, eu só preciso esperar esfriar, deixar esfriar completamente, e eu posso continuar ele usando normalmente, isso aqui não proíbe o forno em si. A faboetapat, se eu produzir um pão com essa lenha da árvore de idolatria, a surabeaná, esse pão é proibido de ter proveito, porque é como se fosse um pão de idolatria. Nitavabeacherot, kolamaserobeaná, se esse pão se misturou com outros pães, ele não é anulado, está tudo proibido. Rablezer fala, olha, esse pão está proibido, é verdade que ele está proibido, porque às vezes é o golem assur, como a gente viu no mundo anterior, mas eu tenho um pitarona, eu tenho uma solução, eu posso tirar o valor desse pão que eu tenho de aná, da idolatria, que é o ato de assar dele, e jogar esse proveito que eu tive no Yamamelach. Eu transfiro a proibição de idolatria, o valor de proveito que eu tive de idolatria, eu transfiro isso para moedas, jogo as moedas no Yamamelach. Amrulo impidon lavodat kohavim. Falaram para ele, não dá para fazer isso. Não dá para fazer pidion lavodat kohavim. Idolatria, não tem como transferir a proibição para as moedas, jogar as moedas fora, está tudo proibido. Uma Mishnah traz mais um caso com relação a isso parecido. Natal Mena Karkur, se eu peguei dessa árvore de idolatria um pedaço de madeira que vai me servir de Karkur. Karkur é o que se usava para costurar, certo? Para fazer, como fala? Não é uma agulha, aqueles maiorzinhos que as velhinhas ficam fazendo meias, etc, certo? Não é costurar, tem outra palavra, tricotar, que serve para tricotar. Então, na Telemena Karkur, se eu peguei um pedaço de madeira para usar isso para tricotar, a surbeanal não posso ter proveito, é da árvore de Asherá, é de uma árvore proibida de idolatria, isso aqui está proibido. Aragboetabeged, se eu produzir uma roupa com essa madeira, a surbeaná, a roupa está proibida. Nitarev beacherim, kolamasurim beaná. Se essa roupa se misturou com outras, que se misturaram com outras, tudo está proibido, certo? Se essa roupa se misturou com 5 roupas, e uma dessas 6 roupas que estão misturadas agora se misturou com um grupo de outras 20, as 20 estão proibidas, certo? Mesmo que pode ser que essa que foi do grupo de 6 para o grupo de 20 era uma das permitidas, na hora que ela ficou proibida por causa da idolatria que se misturou com ela, está tudo proibido. Rablezer, ele dá a mesma solução. Rablezer, a mesma solução. Fala, não. Calcula quanto aná eu tive desse pedaço de madeira na produção do meu tricô e eu jogo isso no Yamamelach. Agora, a priori, a Mishnah trouxe a mesma discussão 2 vezes, certo? A discussão com relação à lenha para o forno e a discussão com relação ao pedaço de madeira para tricotar a roupa. E é necessário trazer os 2 casos. Por quê? Se eu tivesse trazido somente o primeiro caso, o caso da lenha, eu diria que o que Rablezer permitiu, a solução de Rablezer de fazer pidion da proibição de idolatria que tem no pão e jogar isso no Yamamelach, talvez é só no caso do pão. Por quê? Porque na hora que eu tenho pão produzido, se eu for procurar lá a árvore de idolatria, a lenha não está mais, sumiu, já foi completamente queimada. Então talvez será que a idolatria já está desaparecida, já não existe mais. Talvez lá Rablezer Mekeli permite a Valkarkur de Iteleisurabenei em uma moda Rabanan, mas com relação ao tricô, que o pedaço de madeira que ele usou para tricotar ainda está lá, ele está visível, talvez lá ele concorda com o Rablezer que eu não tenho essa solução, não funciona. Se tivesse somente o segundo caso, o caso do tricô, que abre Rabanan, talvez lá Rabanan proibiram, porque a árvore de idolatria está visível, está na minha frente, não tem como liberar. A Valpá tem uma modelo Rablezer, mas talvez com relação ao pão, que a lenha está completamente queimada, talvez lá eles concordam com o Rablezer que dá para fazer essa solução de jogar fora o valor de aná que eu tive, então a Mishnah tem que trazer os 2 casos, para dizer que a discussão é nos 2 casos e um não concorda com o outro mesmo no caso diferente.
Amar Rabi Chia Breiderá Bar Nachmani Amar Rav Chizda Amar Zeiri Alachá que Rabi Eliezer, Alachá como Rabi Eliezer, que essa solução funciona, eu posso fazer pedion do que eu tive de aná de idolatria, jogar o valor no Yamamelach e o pão, a roupa estão liberados. E cada um tem quem diga, Amar Rav Chizda Amar Liaba Bar Rav Chizda Amar Zeiri Alachá que Rabi Eliezer, certo? Ele foi trazido em nome de outras pessoas. No primeiro era Rav Chia, filho de Rav Bar Nachmani, em nome de Rav Chia, em nome de Zeiri. E no segundo, Rav Chia falou, olha, Abba Bar Rav Chia me falou em nome de Zeiri, Alachá como Eliezer, Alachá na prática sai a mesma, mas tem uma certa discussão nas duas versões aqui, da onde vem, quem falou que Alachá como Eliezer. Amar Ravada Bar Hava lo shano elapata, val chavitlo. Ravada Bar Hava, essa permissão de tirar o Isur, jogar ele fora, é no caso do pão. Por quê? Porque o pão recebeu o calor da lenha e assou. Depois disso, a lenha já sumiu e o calor da lenha não é visível no pão, certo? Você vê o pão assado, você vê a consequência do calor, mas você não tem como ver o calor em si. A valchavitlo, mas se eu tinha uma árvore, não, desculpa, mas se eu tinha um barril que tinha nele yain neser, que é vinho de idolatria, que está absorvido nas paredes do meu barril, e eu coloquei lá vinho kasher, e esse vinho kasher, ele puxa das paredes o vinho proibido, aqui não é permitido, aqui a solução de Rabi não funciona, porque o vinho de Aineser está aqui misturado, certo? Ele está aqui misturado, talvez não consigo identificar a gota de vinho que é de Aineser ou não, mas não é igual o calor que produziu o pão, que o calor não é visível, aqui não pode. Virar o rei da Mara, filo kavit muter, o rei fala que não, mesmo no caso do barril, também é permitido, certo? Porque ele também está anulado, ele já não é visível, ele se misturou, ele deixou de ser algo que é visível por si só, por isso ele é permitido. Conta Gmará, ao Gavra deitar e uma pessoa que realmente teve essa situação em que acabou misturando um barril de Aineser com um barril dele, aí o vinho dele foi colocado num barril de Aineser, e aí estava proibido. Até perguntou para Rav Chizda o que eu faço? Amar, Shakul Arbazuza e Veshade Benahara, Venister Elecha, e Rav Chizda, seguindo a opinião dele, que mesmo no caso do barril, a solução de Rabi Eliezer funciona, fala, olha, pega o valor de 4 zuzim, que aparentemente é o valor que se ganhou com o vinho que estava absorvido nas paredes, joga isso no rio e o barril está permitido. Então, paramos por aqui. Escolha.